O ângulo interno de um pentágono é um ângulo de 108 graus, muito próximo ao ângulo teórico de 109,28. Ciclopentano já é um ciclo estável, já não estoura. Do ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano para frente, nenhum deles mais estoura. Se nenhum deles mais estoura, não há mais reação de adição. O que vai acontecer se eu tentar, por exemplo, clorar o ciclohexano? A cloração do ciclohexano não vai estourar, não existe aqui ângulo de 120 graus, não existe, ponha isso na tua cabeça. Parece 120, seria 120 se essa estrutura fosse plana, mas essa estrutura não é plana, essa estrutura é reversa. E o ângulo é de 109,28, logo não estoura. Que reação é possível? Se adição não vai, substituição é a escolha. Um hidrogênio sai com um cloro, formação de HCl, e o cloro ocupa o lugar que estava originalmente ocupado pelo hidrogênio. Então, veja bem, aquelas que estouram o anel só com o anel de 3 ou com o anel de 4. Para anéis de 5 em diante, não há maneira mais de você quebrar o anel. Vamos ver agora a halogenação de alcenos e alcinos. Praticamente tudo que foi feito na hidrogenação pode ser repetido com halogenação. Agora, o funcionamento é completamente diferente, o mecanismo é completamente diferente por um motivo muito simples. Os halogênios são muito mais reativos. Vamos imaginar, por exemplo, uma bromação, ou seja, uma adição de bromo a um alceno. A reação se passa em diversas etapas. Vamos ver etapa por etapa. A primeira fase é a cisão heterolítica do bromo. O que é cisão heterolítica? Hetero, diferente. Lítica vem de lise, que é quebra, cisão. Quer dizer que quebra diferente. Então a molécula de bromo, que é neutra, evidentemente, quebra em dois pedaços, vamos dizer assim, assimétricos. Um pedaço positivo e um pedaço negativo. Br+, Br-. Br2, separem Br+ e Br-. Bom, entre Br+ e Br-, quem é o estável, quem é o instável? Muito fácil de saber. Br+, bromo é um halogênio, tinha 7 elétrons, perdeu 1, está com 6. Br-, ganhou 1 elétron, tinha 7, está com 8. Me conta a verdade, você ainda lembra? Todo mundo quer ser estável, todo mundo quer atingir octeto, todo mundo quer ter 8 elétrons no último nível. O Br- já tem, o Br+, não. Então, instável é Br+, instável é o cátion. É esse cátion que vai atacar a molécula do alceno, em busca dos 2 elétrons da ligação π. Segunda fase, então, é um ataque eletrófilo, o ataque que vai buscar elétrons, os elétrons da ligação π. Esses são os elétrons-alvo. Aqui não é uma sigma e uma π, então aqui eu tenho uma ligação π, que é o alvo do ataque do Br+. Br+, que está com 6 elétrons, está desesperado por arranjar 2 elétrons, que é exatamente o que eu tenho aqui. Consequentemente, o Br+ faz a entrada, faz a ligação, se prendeu, a vida dele está resolvida e ele transferiu o problema. Quem tem problema agora é o carbono, que tinha uma ligação aqui e não tem mais. Esse carbono, então, está positivo. Se ele está positivo, está precisando repor os elétrons que ele perdeu. Você conhece alguém aí nessa reação que tenha 2 elétrons para fazer um acordo com esse C+? Claro, está lá esperando o Br-. Br- já está estável. O que vier, está bom. Simplesmente ele vai encaixar ali e fechar as ligações, fechar a tetravalência do carbono. A terceira fase é a fase final da reação. Repare, o Br- negativo, atraído por esse centro de cargas positivo aqui, vai entrar. Simplesmente eu vou ter um bromo do lado do outro, um bromo do lado do outro. Você sabe como é que se chama isso? Um derivado dibromado, porque tem 2 bromos. Se fossem 2 cloros, diclorado. Genericamente,
dihalogenado. Agora eu vou citar que eles estão em carbonos vizinhos, um carbono do lado do outro. Isso a gente chama de um derivado dibromado vicinal. E às vezes acusam a gente de falar complicado. Tão simples, derivado de bromado vicinal. Você deve estar rindo aí dizendo simples para quem sabe. E eu concordo com você. Resumindo então a halogenação de alcenos. Veja o esquema. Está aqui o alceno. Está aqui X2, que é a molécula do halogênio. A ligação dupla arrebenta entre um X aqui, um X aqui. Um X vizinho de outro X. Como é que é o nome mesmo? Você guardou? Derivado, dihalogenado. Como é que diz que são vizinhos? Vicinal. Isso mesmo. Bem, agora vamos partir para alcinos. Alcinos, se você entendeu o alceno, alcino é o mesmo esquema duas vezes. Total, parcial. Vamos então agora ver a halogenação parcial de alcinos. Me acompanhe no esquema. Olha só, aqui nós temos a molécula do alcino. E aqui a entrada de uma molécula de X2. Uma ligação π arrebenta, aparece uma ligação dupla, a tripla virou dupla e entraram dois átomos de X, aqui e aqui. É um derivado dihalogenado? É. Vicinal? É. Agora, peraí, como é que eu vou convencer a hidrogenação, a halogenação, a ser total ou a ser parcial? Tudo se resume no controle estequiométrico. Repare, essa reação é 1 para 1. Se eu colocar mais de X2, eu vou estar favorecendo a halogenação total. Então eu tenho que controlar. X2 tem que ser pouco. X2 tem que estar faltando. 1 mol para 1 mol, ou melhor ainda por segurança, 1 mol para menos do que 1 mol. Aí eu tenho um controle sobre o que está acontecendo. Já na halogenação total de alcinos, que é o que nós vamos ver agora, eu preciso da entrada de 2 de X2. Ou seja, a proporção é de 1 para 2. Qual é o truque, então, de controle? Colocar 1 para 2 exatamente, ou mais, exagerar na quantidade de halogênio, para garantir que a halogenação vai ser total. Aí eu tenho a certeza que as ligações π todas serão quebradas. Repare, eu tenho uma tripla, duas vagas. Então eu tenho a entrada de 4 átomos de halogênio. O que eu obtenho, então? Um derivado tetrahalogenado. Se você quiser dizer que ele é vicinal, você faz muito bem. Tá ok? Foi fácil. Bem, vamos ver agora a adição de HX. Quem pode ser HX? HCl, HBr, HI, alcenos e alcenos. Bem, nós agora temos um problema. Se a adição é de HX, tem que entrar um H e um X. Ou seja, tem que entrar dois átomos diferentes. Pela primeira vez, nós temos que decidir quem entra aonde. Antigamente eu tinha uma entrada de 2 hidrogênios, ou 2 cloros, ou 2 bromos, ou seja, não havia a menor importância de quem entrava aonde. Não havia nem essa lógica. Agora não. Eu tenho a entrada de um hidrogênio e de um halogênio, de um H, que é um radical positivo, e de um X, que é um radical negativo. Repara que eu estou usando a palavra radical de maneira bastante livre. Em verdade, aí seria um átomo, um ligante. E esse positivo e negativo são tendências. O H tende para H+, o X tende para X-. E é isso que vai resolver o nosso problema. Quem matou a charada foi um químico russo chamado Markovnikov, que criou uma regra que dá certo, funciona lindamente e passou a história da química conhecida pelo nome de regra de Markovnikov. O que ela preconiza? É muito fácil. O hidrogênio, que é a parte positiva, vai se prender ao carbono mais hidrogenado. Você vai filmar o carbono da dupla ou o carbono da tripla e olhar para os dois lados. Aonde tiver mais hidrogênio, o hidrogênio entra. No outro, entra o outro ligante. Vamos ver isso na prática? Observe aqui. Repare só. Nesse carbono você tem 2 hidrogênios. Nesse carbono você tem um hidrogênio só. Então,
O hidrogênio vai entrar aqui, aonde existem 2 hidrogênios. Alto lá, alto lá. Não, 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 não. Se você está olhando para o outro carbono, que tem 3 hidrogênios, você está completamente errado. É claro que ele tem 3 hidrogênios, mas nada pode entrar ali. A adição é na dupla ligação. Então, foca teu olho para a dupla. É ali onde as coisas estão acontecendo. Você sabe qual é o nome científico disso? Centro ativo da molécula. O centro ativo é a dupla, é onde as coisas estão acontecendo. Foca teu olho. Nesse carbono, 2 hidrogênios. Nesse carbono, 1 hidrogênio só. Consequência, o hidrogênio vai entrar aonde existem 2 hidrogênios. E o outro ligante, seja ele qual for, claro que nesse caso é o cloro, mas o outro ligante, seja ele qual for, vai para o outro carbono. Então repare, o hidrogênio entrou aqui na ponta e o cloro veio aqui para o meio. Repara uma coisa novamente. Eu tinha certeza que o composto ia ficar saturado. Eu parti de alceno, só tinha uma ligação π para quebrar. Então o nome do composto final eu já sabia, cloropropano. Agora, aonde o cloro? O cloro a gente viu que foi para o meio, mas isso só foi decidido com o uso da regra de Markovnikov, que vamos usar para todas as outras reações que virão. Bem, vamos resumir então a hidroalogenação de alcenos. Repare só no esquema. Está aqui o alceno, HX. Está aqui a dupla. Num dos carbonos vai entrar H, no outro carbono vai entrar X. E como é que você decide quem entra onde? Regra de Markovnikov. Ok? Vamos ver agora como funciona quando forem alcinos. Me siga. Vamos ver a hidroalogenação parcial de alcinos. Temos aqui a ligação tripla, uma sigma e 2 π. Uma das ligações π vai arrebentar, abrindo 2 vagas. Nessas 2 vagas vão entrar o hidrogênio e o X. Observe o seguinte, não há como aplicar Markovnikov agora, porque nenhum dos carbonos é hidrogenado. Consequentemente, a entrada do hidrogênio e do halogênio são absolutamente aleatórias. Vamos ver que na hidroalogenação total de alcinos não é assim. Me acompanhe. Na hidroalogenação total de alcinos, o esquema que vamos olhar é esse. Eu tenho aqui uma ligação tripla, então eu tenho 2 ligações π. Se eu tenho 2 ligações π, uma delas é a primeira a arrebentar. Faz de conta que arrebentou uma e entrou um hidrogênio e entrou um X. Quando estourar a outra ligação π, este carbono, que já tem um